não dá dinheiro, se eu saio da marcenaria e o trabalho não anda, não tem ninguém que faça o que eu faço, eu pago o material de um serviço com lucro de outro serviço, não sei o que é conta da minha casa, o que é conta da marcenaria. Você já escutou esse tipo de comentário? Você já viveu na pele esse tipo de situação? Eu trouxe uma pessoa hoje aqui pro canal para falar para vocês que é possível ganhar dinheiro com marcenaria. É possível fazer diferente. Para isso você tem que estar atento à tecnologia, você tem que estar atento ao aprendizado e você tem que estar aberto a mudar. E se você quiser investir numa área nova, essa é uma excelente área para se investir desde que você comece certo. Então eu apresento para vocês uma mestre nesse assunto, que é a minha grande amiga Paula Dutra. Maria Dutra! Pessoal, eu quero fazer uma pergunta para Paulinha que talvez você se faça aí. Paula, quem faz marcenaria tradicional, quem tem ali na sua oficina, faz móveis com madeira maciça, mas que precisou migrar para marcenaria com MDF. O que é a tal da marcenaria moderna? Vamos começar falando do que é o conceito de moderno, né? O moderno é o que está acontecendo agora, o que você tem de ferramenta e tecnologia que te ajuda no trabalho agora, né? Então, o moderno é isso. O moderno de hoje talvez não seja o moderno daqui 5 anos, daqui 10 anos, né? Então, quando a gente fala de marcenaria moderna, é aquela marcenaria que anda junto com a tecnologia, com as novas inovações que tem e se prepara para o mercado. Um grande erro que a gente tem dos antigos é não se adequar nessa parte de gestão e outras coisas que acompanham a marcenaria, que veio não só a marcenaria, mas como outros prestadores de serviços, mas principalmente a marcenaria, de ter outros olhos para as outras áreas. A gente acaba virando o quê? Funcionário da própria empresa. Só que a gente tem que lidar com o cliente, contas a pagar, receber, compras e tudo isso. Então, a marcenaria que ela é moderna hoje, ela tem um olhar para todas as frentes, dando foco no cliente. E quais são os principais problemas que você vê hoje dos clientes que você tem de gestão de marcenaria, né? Você tem um produto que é a Flap, eu já falei da Flap aqui no canal. A Flap é uma planilha de gestão, formação de preço. E formação de preço. Com foco em formação de preço. Exatamente. E os seus clientes da Flap e os seus clientes que você atende marcenarias também para socorrer marcenarias, por isso que ela é uma mestre nisso que ela faz de marcenaria moderna. Qual que é o principal problema? O que as pessoas hoje sofrem porque não conseguem fazer dentro das suas marcenarias? Gestão. Gestão é o ponto de tudo. Sem gestão você não tem precificação, você não tem controle de prazo, você não tem controle de compra, você não tem nada. Você não cuida de clientes, você não sabe quantos você atendeu, quantos orçamentos você fez, quantos você de fato fechou. Se você de fato está ganhando dinheiro com o que você está fazendo. Tem muita marcenaria, gira muito dinheiro, né? Gira muito dinheiro na marcenaria, mas quanto realmente você está ganhando, se você está ganhando? Então é uma preocupação. A Flap, ela entrou no mercado para trabalhar isso, né? A gente tem uma marcenaria na ponta do lápis que fala sobre gestão. E a nossa ferramenta para acompanhar o que a gente fala sobre gestão, que é o sistema Flap para precificação, que é uma dor assim enorme, né? A gente aprendeu desde sempre que era material vezes 3, preço por metro quadrado, né? E eu sempre falo isso onde eu passo falando sobre isso, é a questão de se desse certo, estaríamos todos bem-sucedidos, né? Então, olhando aí pelas perguntas que você fez iniciais, quantos marceneiros você conhece que hoje estão bem-sucedidos com o negócio, né? E não é que a marcenaria não dá dinheiro, mas ela exige uma gestão e uma precificação correta para que o negócio dê lucro. Todo negócio existe para ter lucro. E aí você precisa saber quanto a sua empresa está lucrando e como ela pode lucrar. E para chegar nesse ponto de entender o que você precisa aprender e fazer, é estudo, né? Estudo. E não é nada muito elaborado, né? Eu falo que primeiro você precisa saber qual que é a sua responsabilidade financeira, por exemplo, dentro da sua casa. Quanto dinheiro você precisa levar para sua casa? Já começa por aí. O seu negócio, ele produz o suficiente para te pagar um salário bom? Né? Então tudo começa dali. Então a gestão, a formação de preço e o controle de cada coisa vai ter o sucesso do negócio. Legal. E você acha que eu vim aqui só para fazer perguntas e para falar que existe uma solução? Não, Paulinha, eu quero que você dê dicas para uma pessoa, toda aquela bagagem que você tem, inclusive de percentual, de quantas empresas estão abrindo, quantas empresas estão fechando. Eu queria que você trouxesse aqui, realmente isso, é muito caro esse tipo de informação, porque a Paulinha parou para pensar sobre isso, para entender qual que é a deficiência do mercado, porque ela ganha dinheiro com marcenaria, eu ganho dinheiro com marcenaria, mas cada uma no seu nicho. Eu ainda sou muito
muito pouco tecnológica perto do que a Paulinha é de tecnologia. E a ideia, na verdade, a motivação que eu sempre converso com a Paula é que ela sabe que dá certo pra ela, então ela quer que dê certo pra outras pessoas. Por isso que ela faz o trabalho que ela faz e se desdobra, porque ela tem a empresa dela, ela atende clientes, ela faz marcenaria. Sou marceneira. Exatamente. Mas ainda assim ela tira um tempo pra poder estar aqui, por exemplo, pra trazer um conteúdo pra que você também consiga ter sucesso na sua marcenaria. Então eu queria que você falasse um pouco disso. Bom, primeira dica que eu dou é: você precisa saber aonde você quer estar com a sua marcenaria daqui a algum tempo. 5 anos, 10 anos, né? Esse é o ponto principal para você começar a entender a importância da gestão, né? O que é gestão? É levantar o quanto a sua empresa custa para ela existir e como formatar ela para ter uma boa precificação, se manter no mercado e ter lucro. Então, essa é uma base. Nada muito difícil. É papel e caneta e marcar isso, né? Por quê? Porque uma das bases da precificação é o tempo. Então, você precisa saber qual que é o tempo que você tem disponível dentro da sua empresa e o tempo que você leva para fazer as coisas. Então, se você tem uma cozinha para fazer que você vai demorar 3 dias para produzir e entregar, então o mínimo que você pode cobrar dentro da sua empresa é esses 3 dias, né, equivalente ao valor do seu negócio. Então, essa é uma das bases, né, da precificação. Mas eu vou trazer dados aqui para vocês terem ideias, né? 30,98% foi o crescimento das marcenarias no Brasil nos últimos 5 anos. Porém, 25% dessas marcenarias fecharam negócios. Olha como o percentual de abertura de empresa e fechamento é muito próximo. Ou seja, poucas marcenarias conseguiram se manter no mercado dentro desses 5 anos. Qual o maior motivo de tudo isso? É falta de cliente? Não, é falta de gestão. A gente tem um déficit habitacional no Brasil gigantesco, então a gente tem trabalho para realizar. Só que se esse trabalho não for estruturado, ter um processo, não adianta. Se você não tem uma capacidade produtiva para atender o seu mercado, existem vários meios de você trabalhar junto à tecnologia. Usar um software como Promob, ter o Corte Cloud aí para ter terceirização, ter parceiros de terceirização. Você aumenta a sua produtividade sem ter custo e, consequentemente, você tem um percentual de lucro maior. Paulinha, e pensando na questão do tempo, quando eu uso a terceirização, eu diminuo muito o meu tempo de produção, certo? Certo. Eu gasto mais? Não necessariamente. Por quê? Porque você vai colocar o custo do processo do cliente exatamente para aquele cliente. Então você vai pagar o corte que ele utiliza, o método de fita de borda que ele utiliza. O que acontece muito na marcenaria hoje é que muitos não cobram por esse serviço dentro. Então acha que sai gratuito na marcenaria. Não é, você paga por isso, porque você tem o seu custo hora trabalhando, né? A diferença é que você vai repassar esse trabalho e aumenta a sua capacidade de produção. E aí você começa a cuidar de cliente, começa a cuidar de gestão, começa a cuidar de processo, padronização. Isso é muito importante para a marcenaria hoje se manter no mercado. Não tem como você se manter no mercado se você não seguir essas linhas de pensamento. Sim, e da experiência que você tem, por exemplo, o marceneiro fechou uma cozinha. Que normalmente ele leva 20 dias entre corte e fitamento, e com a terceirização você acha que ele consegue mitigar esse tempo em quanto tempo? Ó, tem terceirização, por exemplo, no sul do Brasil, eles entregam em 3 dias, cortado, fitado e furado. Na minha região, no interior de São Paulo, são 7 dias para receber cortado, fitado e furado. Aqui em São Paulo tá nessa média também de 5 dias. Por exemplo, eu fiz aqui a casa do meu pai, foram 32 chapas cortada, fitada e furada. A gente recebeu em 5 dias. Com certeza, dentro da minha estrutura que eu tinha, o número de pessoas que eu tinha, eu não executaria nesse tempo. Com certeza não. E aí fica na habilidade aí de quem monta, de quem executa a montagem, de fazer isso o mais rápido possível. Não, e é um tempo que não adianta, você não faria isso internamente na oficina, cortando, fitando, ainda que você tenha um maquinário. Uma coladeira, uma esquadrejadeira de precisão, você não faz isso nesse tempo. Ainda mais se você não tiver maquinário e o principal, que é a falta do mercado hoje, que é a mão de obra, né? Então você vai depender de mão de obra para conseguir produzir tudo isso. Você vai ter que ter espaço para produzir tudo isso. E o importante, se você não tiver alinhado a um software, provavelmente você vai perder muito tempo também fazendo isso à mão. Ou seja, esses 20 dias podem se tornar 30 e 40, o que influencia muito no prazo de entrega, né? As marcenarias têm muito essa questão do atraso, né? Por que atrasa? Porque não tem controle sobre isso. Então, se você não tem controle produtivo, são várias coisas que vão ser atropeladas aí no caminho. E você tem que pensar isso não só como dono do seu próprio negócio, né? Você tem que pensar isso como um prestador de serviço. Ah, eu não quero ser dono de marcenaria, eu sou marceneiro, mas eu não quero ser dono de marcenaria. Eu quero trabalhar para alguém e não quero correr riscos, quero ter ali meu salário fixo todo mês. E se você souber fazer plano de corte num desses softwares?
E se você souber trouxer isso para o seu empregador, né, como uma novidade, como uma coisa que ele não estava aberto até aquele momento para fazer. Então, é uma tecnologia, é uma informação, é um conhecimento, não só para você que é dono de marcenaria, mas para você que trabalha com marcenaria, para você que é montador. Imagina se um montador tiver um conhecimento de destrinchar aquilo ali. Ele pode, além de ser montador de móveis, também ser um cara que vai agregar dentro da marcenaria, um cara que sabe mexer com tecnologia. Que é uma dor de você pegar a marcenaria, esse processo do vender e fazer o plano de corte, normalmente é feito à mão por não saber usar a tecnologia. O profissional hoje, que entende de marcenaria e sabe usar a tecnologia junto com isso, é um profissional extremamente valorizado, sabia? E raro no mercado. Tem muitas marcenarias aí atrás desse profissional e não encontra. Né? Por quê? Porque é muito mais rápido, muito mais assertivo, porque dentro do software você já vê os erros que podem dar. Né? A gente trabalha com milímetros, então se eu errar 3 milímetros aqui, 5 milímetros ali, 1 centímetro aqui, eu vou ter que voltar com a peça, cortar de novo, fazer de novo, e isso é falta de processo, né? Então a tecnologia, a modernidade traz um pouco de processo também. E muito se engana quem pensa que essa tecnologia vai tirar o trabalho do marceneiro. E assim, se você não souber que você precisa cortar um pouco menor determinada peça para fazer um arremate na casa do cliente, para fazer um acabamento, não adianta. Se você cortar exatamente o tamanho da parede, você vai chegar lá e você não vai conseguir encaixar. E você precisa fazer arremate. Quem aqui já pegou uma parede totalmente no esquadro? É raridade. É raridade, a gente não pega isso. Então, assim, não tira o trabalho do marceneiro. Né? É, exatamente. O que a tecnologia entra, na verdade, que é o que a Paulinha fala demais, é pra fazer o que é muito simples de ser feito, que é cortar, furar e fitar. É o que a gente chama de caixa, né? Por exemplo, a terceirização, o que ela ajuda? Ela ajuda em 70%, 80% do negócio, que é a parte de caixa. Agora, o que é arredondado, o que é especial, o que tem que ser pensado para resolver um problema dentro da obra, aí é insubstituível. Tem que ser o profissional e o cara bom é que vai se destacar na parte de acabamento, né? Exatamente. E aí, se você não se preocupa com isso, você vai se preocupar com o seu cliente também. O alinhamento, relacionamento, captação de cliente, como que você vai abordar aquele cliente, fazer o negócio certo do começo ao final, não atrasar, fazer um bom contrato. A ideia aqui, pessoal, era falar pra vocês que existem muitas maneiras de você praticar uma marcenaria moderna, ter lucro com isso, entregar um serviço de muita qualidade e dentro do prazo. E a marcenaria moderna não é exatamente a terceirização, é você ter um processo. Você pode até fazer isso alinhado dentro da sua marcenaria, desde que você tenha um processo, um método construtivo, um alinhamento de prazo, um alinhamento com o cliente, né? Agora, a terceirização, ela te ajuda no produtivo. Com certeza você vai ter uma produção muito maior do que você entrega hoje, principalmente quem tem uma estrutura menor, né? Quem tem aí 3, 4 funcionários aí trabalhando, tem uma capacidade produtiva limitada, né? Então, como que você resolve esse problema da capacidade produtiva limitada, né? Através da terceirização. Por quê? Porque você vai pagar aquilo que o seu cliente usa sem fazer investimentos, porque investimento é uma das coisas que eu falo também, né? Será que você pode investir na máquina? Se você não sabe quanto você fatura, quanto você lucra, você não vai saber se você pode investir ou não. Exatamente. Uma coisa vai ligar a outra, né? Tudo começa na gestão para você saber qual é o momento de crescer, como comprar, como pagar essa máquina e qual o retorno que ela vai te dar. Eu, em visitas em marcenarias, vejo máquinas lindíssimas, né? Porque a gente gosta de máquina também, mas assim, de 200 mil, 250 mil operando 2 horas por dia. Quer dizer, a capacidade produtiva que a máquina tem, lá embaixo, um investimento muito alto. Qual é o retorno disso, né? Quanto isso vai ajudar no seu negócio? Às vezes não ajuda, às vezes atrapalha, porque às vezes o profissional que você tem lá, antigo, não vai saber mexer naquela tecnologia. Então você vai ter que contratar mais um, é mais um custo que às vezes não entra nessa conta. Sim. Né? E às vezes também pode ser um boom, né? Quando acontece no final do ano, a gente sempre tem uns boom de venda, né? Nesse boom de venda, eu vou comprar máquina, investir, aumentar, pensar em parte elétrica, exaustão, ou eu vou levar isso para minha terceirização, fazer bem feito, entregar no prazo, não ter um investimento recorrente, porque aquilo eu vou ter que ficar pagando mês a mês, eu pago o específico da terceirização e continuo com o meu negócio dando lucro. Então, a marcenaria hoje, ela exige que você tenha certos cuidados financeiros, né? Quem não tiver esse cuidado financeiro vai ter problemas, e esses problemas podem gerar e entrar nesse índice aí de 25% das marcenarias que fecham dentro de 5 anos. E se a gente sempre escuta que marcenaria não dá dinheiro, alguma coisa está sendo feita errada há muito tempo. Então, para a gente ter resultados diferentes, a gente tem que ter ações diferentes. A ideia aqui era trazer essa possibilidade, se você nunca ouviu falar disso, principalmente de terceirização. E se você tem dúvidas em relação a isso, eu convido você a conhecer os centros de corte da Gemad. A Gemad tem lojas por todo o Brasil e ela tem um centro de terceirização muito bom que faz esse serviço.
isso, procura aí no e-commerce da Gemad, tem algumas informações, no site da Gemad, do grupo Gemad, tem essas informações e certamente tem alguma perto de você para você ir lá, bater um papo, entender como é que funciona, conhecer o Corte Cloud, e aí você vai se aprofundando, vai entender o que é o Promob, e aí segue a gente aqui nas redes, convido você a conhecer Paula Dutra, o trabalho dela, ela também tá aí em todas as redes, e vale a pena, pessoal. A nossa ideia, a nossa intenção aqui é uma coisa que eu converso muito e sempre com a Paulinha, que é produzir conteúdo, na verdade, não é para promover a gente, é para promover a marcenaria e é para garantir o futuro da marcenaria. E o futuro da marcenaria vai estar garantido se a gente se aliar à tecnologia. Exato, e aí eu vou fazer um gancho junto com a Gemad, que muita gente fala assim, mas a terceirização tá roubando, né, o trabalho do marceneiro, e não é isso. Qual que é o negócio da Gemad? É vender ferragem, vender chapa, né, vender a matéria-prima para você executar. E qual que é a maior dor que o marceneiro leva para dentro das lojas, para os vendedores? É a falta de mão de obra. Então ela alinhou isso, se eu te fornecer a mão de obra que você tem mais problema, que é mais escasso, que é o básico da marcenaria, que uma máquina produz, você vende mais, consequentemente você compra mais. Então a gente tem que pensar desse lado que a tecnologia veio alinhada à marcenaria e não é um jogar contra, né? É a favor. De jeito, inclusive, qual que é aquela frase que você fala, que é muito legal, pra gente poder fechar esse vídeo? Essa frase é de um professor de economia do MIT, o Richard, ele fala: nenhum homem é melhor do que uma máquina e nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina. É muito boa, né? Segura essa. Se faz sentido pra você, segura essa. Até a próxima. Grande abraço.